Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortaleza, região metropolitana, o interior e o resto da humanidade. Estamos de volta para o caminho da vitória, meu filho. Vamos, se ajeita, larga esse café, olha o teclado, que o teclado é caro. E vamos para a aula. Essa aula é linda, eu chorei com essa aula. A aula é crase, é o fenômeno da crase. O fenômeno da crase. Ah, você está cansado da crase, mas eu vou falar hoje também. Então, o que acontece? Se você acompanhou ou revisou as últimas aulas, que foi sobre regência, você vai perceber que algumas palavras regem, exigem ou não uma preposição. A sua missão é saber se aquela palavra exige a preposição a. Por quê? Porque veja só, se a palavra anterior exige a preposição a, e a palavra seguinte aceita o artigo a, olha o que é que vai acontecer, ó. A mais a, crase no a. Ai, que lindo, ai, que lindo. Pois é, então esse é o fenômeno da crase. Quando a preposição a se junta com o artigo a, ou quando a preposição a se junta com a de aquela, de aquele e de aquilo. Veja só, vamos supor que você encontrou a seguinte frase, ó. Estou apto a alguma coisa. Você está apto a ou está apto para? A palavra apto, ela exige a preposição a ou para. Vou dar o a para ela. Estou apto a. Vamos supor que o elemento que você está apto é cargo, ó. Estou apto a, ó. A palavra apto exige a preposição a, tá aqui ela. E a palavra carga aceita o artigo o. A, ó, cargo. Muito bem. Quando é masculino, você fala ao e é tranquilo. Estou apto ao cargo. Estou apto ao cargo. Mas se fosse a função, o que aconteceria? Veja, ó. Estou apto a... Ó, a palavra apto exige a preposição a, e aí seria a função, ó. Estou apto, você fala ao cargo, ao. Mas será que você falaria estou apto a função? Só se você fosse do KLB ou do BDIS. Estou apto o que é isso? Então você não fala a. E nem você escreve a. O que acontece com esses as? Ó. O fenômeno da crase. Então, apto pede a. Função aceita artigo a. Crase, ó. O fenômeno da crase. Estou apto a função. Então, o que ocorre? Para dizer que tem dois as aqui, ó, que ocorreu o fenômeno da crase, a gente coloca esse acento aqui que é o contrário, ó. Esse acento aqui, ó, é o acento grave. Esse acento é o acento grave. Ele é utilizado para dizer que houve ali o fenômeno da crase. Agora, é a preposição a mais artigo a? É. Mas também pode ser a preposição a com a de aquela, aquele ou aquilo. Então veja, ó. Se eu disser para você, ó, estou apto a alguma coisa, ó, porque ele pede a preposição a, ó. Só que a palavra seguinte é aquela, ó. Aquela função. Então, estou apto a, que vai se juntar com a de aquela, ó. Você não vai escrever estou apto a aquela. Nem vai dizer aquela. Você vai dizer aquela. Os as vão se juntar, ó. Houve aqui o fenômeno da crase nesse a, ó. Estou apto, ó. Estou apto a, que ele pede, mais o a de aquele, ó. Professor, a palavra aquele é masculino. Eu sei que é masculina. A palavra aquele é masculina, eu sei que é. Mas é com esse a que ocorre, ó. O a do apto mais o a de aquele, ó. Acento grave, ó. Estou apto àquele cargo. E ou então ou aquilo, ó. Estou apto a alguma coisa. Estou apto àquilo. A aquilo. E o a aquilo fica assim, ó. Portanto, fenômeno da crase é isso. A palavra anterior rege a preposição a. A palavra seguinte aceita o artigo a mais a, crase no a. Ou
a palavra anterior pede a preposição a e a palavra seguinte, imediatamente seguinte, é aquela, aquele ou aquilo. Também ocorrerá no a. Agora, professor, toda palavra feminina aceita o artigo a? Não. Nem toda palavra feminina aceita o artigo a. E aí eu vou dar aqui uma dica como é que você vai descobrir isso. Por quê? Porque, por exemplo, ó, a palavra Fortaleza, a cidade de Fortaleza, Fortaleza, não aceita artigo a. Ó. Fortaleza é a capital do Ceará. Fortaleza é a capital do Ceará. Ela não aceita o artigo a. Você não diz, a Fortaleza é a capital do Ceará. Você fala a Fortaleza, se for a Fortaleza, o forte. A Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. A Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Que é outra coisa. Mas a palavra Fortaleza mesmo não aceita. Então, o que acontece? Tem palavra feminina que não aceita o artigo a. Tem palavra feminina que aceita. Então, além de saber da regência, quer dizer, que ele pede a preposição a, você tem que saber se a palavra feminina aceita ou não a. É óbvio que se for uma palavra masculina, 99,9% não vai ter crase, porque palavra masculina não aceita o artigo a mesmo. Beleza? Mas qual é a dica? Você vai namorar hoje à noite. Você vai namorar hoje à noite e vai dizer no ouvido do gato ou no ouvido da gata, ou vai namorar hoje à tarde, ou hoje de manhã, madrugada, não sei que hora você vai assistir a esse vídeo, então você vai dizer, amor, ó, troque, cante comigo, cante comigo, cante, ai, cante assim, ó, troque o termo feminino por um masculino que seja ideal. Haverá crase se aparecer, uau. Ai, que lindo, professor, repete. Ó, troque o termo feminino por um masculino que seja ideal. Haverá crase se aparecer, uau. Ai, que loucura, Então, veja, ó, veja aqui, ó. Olha aí, ó. Se você coloca aí no seu caderno, ó, para cantar, troque o termo feminino por um masculino. Que seja ideal. Certo aí, ó. Haverá crase se aparecer ao. Se aparecer ao. Olha que lindo para brincar hoje, para namorar. Então, se eu disser para você assim, ó. Ó. Ofereci um poema à moça. Ó, é um termo feminino, ofereci um poema à moça. É claro que se você lembra de regência, você sabe, quem oferece algo a alguém. Mas vamos supor que você esqueceu, você está fazendo uma questão sobre crase, então você troca o feminino por um masculino, ó. Um masculino ideal, que seja correspondente. Então veja, ó, ofereci um poema à moça. Vamos colocar rapaz, ó. Ofereci um poema a rapaz, ofereci um poema ao rapaz. Ofereci um poema ao rapaz. Então, ó, quando você trocou por um masculino, apareceu ao, ó, ao rapaz. Isso quer dizer que a palavra anterior pede a é a seguinte, ó, aceita o. Se isso aconteceu aqui, ao, é porque lá é a mesma coisa, ó, a mais ao. Ofereci um poema ao rapaz, ofereci um poema à moça. Se eu troquei pelo masculino, apareceu ao, crase. Vamos colocar outro. Ofereci um poema, ó, a ela. Ofereci um poema a ela. Vamos trocar por um masculino ideal, que seja correspondente. Ofereci um poema a ele, ó. Veja. A palavra rapaz e moça, eles aceitam artigo. O rapaz e a moça. O rapaz chegou, a moça saiu. Mas a palavra ele e ela não aceitam artigo, ó. O ele chegou. A ela não tem. Então aqui é só a preposição que o verbo oferecer pede, ó. Ofereci um poema a alguém, a ela. Tanto é que eu troquei pelo masculino, ó, e não apareceu ao, ó. É só a preposição a. Então, isso vale 100%? 100% nessa vida, gente, só a pensão alimentícia.
mas ajuda em centenas de questões. Então você troca por um masculino correspondente. Se aparecer ao, tem crase. Se não aparecer, não tem. Isso é a dica número 1. Vamos para a dica número 2. Dica número 2 aqui, ó. Veja só. Você vai namorar hoje à noite. Você vai dizer no ouvido da gata, no ouvido do gato o seguinte: amor, amor, ó, quem vai a, chega a e volta da, crasino a. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Repete, professor, repete. Quem vai a, chega a e volta da, crasino a. Agora, ó. Quem vai a, chega a e volta de. Crase pra quê? Ai, que lindo. Então veja, ó. Ó. Quem vai a, chega a e volta da, crasino a. Olha, para você fazer uma tatuagem. Agora, quem vai a, chega a e volta de. Crase para quê? Vejam. É a outra dica, ó. Com essas duas dicas, você faz centenas de questões. Claro que vai ter existirão as pegadinhas? Existirão as pegadinhas. Mas é óbvio, se você já tem um estudo, você já tem uma bagagem, você lembra algo de regência e você sabe essas dicas, com certeza você vai fazer a questão sobre crase e vai fechar essa prova. Eu vi um amém? Amém. Então vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Veja, ó. Gente, ó, eu vou à praia. Eu sei, gente, que vocês não falam eu vou à praia. Você diz eu vou para a praia, né? Todo mundo diz isso. Pelo menos aqui no Nordeste eu vou para a praia, que é o normal. Mas se você for escrever, ou eu vou à praia, ou eu vou para a praia. Nós vimos isso em regência. Nos últimos encontros você vai revisar, você lembra. Se eu vou a, eu vou e volto. Se eu vou para, eu vou e fico por um bom tempo. Mas o caso aqui é eu vou à praia. Então o que acontece? Não vale dizer que volta molhado. Não vale dizer que volta molhado. Essa piada na sala de aula é muito... Vou à praia, eu volto como? Molhado. Oh, piada, pai. Eu vou à praia, eu volto da praia, ó. Se eu vou à praia, eu volto de praia, é? Eu volto de praia. Não, eu volto da praia. Então veja, ó. Se eu vou a e volto da, ó, crase no a, ó. Tem aqui, ó. Agora vamos pegar a Fortaleza do começo da aula que eu falei para você. Vou pegar a Fortaleza, ó. Vou a Fortaleza. Uma prova de que Fortaleza não aceita o artigo a é que você volta da Fortaleza ou volta de Fortaleza? Você volta de Fortaleza. Volto de Fortaleza. Se eu volto de... crase para quê, ó? Então, ó, cheguei à cidade. Voltei da cidade. Crase. Cheguei a Brasília. Voltei de Brasília. Não tem. E assim por diante. Mas veja. Quem vai a chegar e volta da, crase no a. Quem vai a chegar e volta de, crase para quê? Aí você vai dizer no ouvido do gato, no ouvido da gata, assim, ó. Mas se especificar, crase terá. Ai, que loucura, professor. Mas se especificar, crase terá. Então veja, ó. Vou a Fortaleza, não tem. Mas eu vou especificar Fortaleza, ó. Eu vou, gente. Eu vou a Fortaleza de Chico da Matilde. Professor, que Fortaleza é essa? Ó,
Não é qualquer fortaleza mais, é uma fortaleza de Chico da Matilde, ó. Termo que especifica. Chico da Matilde, para quem não sabe, é em casa, para quem está assistindo em qualquer lugar, é o rapaz chamado Dragão do Mar. Dragão do Mar ganhou esse título no Rio de Janeiro, mas o nome dele é Francisco Nascimento. Chico, que a mãe dele é Matilde, Chico da Matilde. Porque aqui no Nordeste, ou aqui de onde a gente está fazendo essa aula, que é Fortaleza, a gente, normalmente, a criança tem um nome da mãe, ou do pai, ou da localidade. Isso é normal entre nós. Então, os nomes são tipificados aqui no Nordeste, principalmente aqui no Ceará, são nomes tipificados. Então, Fortaleza de Chico da Matilde, ó. Se especificar, crase terá. Então, ó, cheguei a Brasília, volto de Brasília. Ó. Cheguei a Brasília, não tem crase. Mas se especificar, crase terá. Então, ó, cheguei a Brasília dos políticos, da politicagem. E aí vai. Se você especificar o elemento, aí ele passa a ter o artigo. Quer dizer, ele não aceita o A, mas se você especificar, ele passa a aceitar. Então, ó, Fortaleza não tem. Fortaleza. Mas, ó, a Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção. Como você especificou a Fortaleza, apareceu o artigo A. Isso acontece em português. Então, ó, você tem duas dicas. Você viu aí comigo, claro, o conceito e as duas dicas. Então, você faz centenas de questões. Claro, isso aqui é para antes da prova. Só que para corroborar com o que a gente falou aqui, eu vou mostrar para você em casa meia dúzia situações em que o fenômeno não pode ocorrer. Eu vou mostrar para você em casa meia dúzia situações em que a crase não pode ocorrer. Se você lembrar dessas duas dicas e das 6 situações que ela não ocorre, você quase fecha qualquer questão sobre crase. Eu estou dizendo quase fecha, porque sempre há uma ou outra pegadinha que o avaliador ele inventa para enganar você. Ele inverte os termos e tal, mas basicamente com essas duas dicas e essas 6 situações que não ocorrem, você vai fechar essa questão e vai ficar rico e vai fazer aquele consignado. Amém, Senhor, amém. Então vou apagar isso aqui, ó. Então vamos lá. Veja só que lindo. Ai, professor, leva a gente para a quadra hoje. Não, não pode não, meu filho. Estuda, meu filho, estuda que a vida muda. Estuda que a vida muda. Então veja, ó. Não ocorre crase. Não ocorre crase. Não. Se você sabe regência, você sabe como não ocorre crase. Porque regência serve para tudo nessa vida. A gente viu isso nas últimas aulas. Agora, como você assiste às videoaulas para passar no concurso e só quer passar, eu vou mostrar para você essas situações. Você copia numa folha em branco. Você em casa vê novos exemplos para internalizar. Se você em casa aí, você olhar novos exemplos, seja na sua gramática, na internet, dessas situações que eu vou colocar, você vai internalizar mais rápido. E com certeza vai fechar a prova. Então vamos lá, ó. Situação número 1, ó. Situação número 1. Então imagina o seguinte, ó. Antes de expressão masculina. Ó, é bem óbvio isso. Por que é óbvio? Antes de expressão masculina. Porque uma expressão masculina não aceita o artigo A. Uma expressão masculina não aceita o artigo A. Não é a menino, a colégio. A menino, a colégio. Não é. Então, normalmente, a expressão masculina não vai ter o artigo A. Vai ter a preposição A. Logo, o fenômeno da crase não ocorrerá, porque só é a preposição. Então, veja. Quando alguém diz assim, ó. Professor, comprei o carro. Foi. Como? A prazo, ó. Se eu comprei o carro a prazo, é só a preposição A, ó. Professor, andei a pé hoje, ó. Mentira. Andei a pé hoje, ó. Andou como? A pé, ó.
Então, antes de expressão masculina, o que você vai ter é a preposição a. É óbvio que tem uma situação específica que nós vamos ver lá na frente, mas a princípio, expressão masculina não aceita o artigo a e não ocorre o fenômeno. Situação número 2, vejam. Situação número 2. Antes de verbos. Então, o que ocorre? Ó? Antes de verbo, o que ocorre? Você pode até colocar o artigo o antes do verbo. Artigo o, por exemplo, ó, comer é verbo. Comer é verbo. Mãe, cadê o comer? Pai, cadê o comer? Ó, o comer virou substantivo. Querer é verbo. O querer é substantivo. Então você pode até colocar o artigo o antes do verbo e ele vai virar substantivo. Agora o que é que vai acontecer? Não há possibilidade de você colocar o artigo a antes de um verbo. O que vai ter antes de um verbo é a preposição a. O que vai ter antes do verbo é a preposição a. Entenderam? Começou a preposição, não ocorre o fenômeno da crase. Olha que lindo, ó. Olha que lindo, ó. Então, por exemplo, ó, questões, ó, a serem analisadas, ó. Comecei a estudar, ó. Então, o que ocorre é que antes de verbos, você só vai ter a preposição a, porque não vai ter o artigo a. Antes de verbo, você só vai ter a preposição a. Então, ó, antes de expressão masculina, preposição a, sem crase. Antes de verbo, preposição a, sem crase. Então, tranquilo, né? Vamos para a situação número 3. Situação número 3, ó. Situação número 3. Ó. No a singular, antes de palavra no plural. Como é que você vai cantar no ouvido do namorado, no ouvido da namorada, no ouvido do coleguinha, da coleguinha? Como é, ó? Amor. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Ai, que lindo. Ai, repete. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Então, veja, ó. Se eu disser para você assim, ó. Ó. Dediquei-me a causas nobres. Se houver uma frase dessa, veja, ó. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Se tivesse, ó, singular, poderia ter. Se tivesse plural, poderia ter. Mas singular, plural, nem a pau. Porque se tiver no singular, é só a preposição a. Se tiver no singular, é só a preposição a. Porque como é que pode? Como é que pode ter um a aqui e uma palavra no plural ali? É porque não tem artigo. O artigo, ele concorda com o substantivo dele, ó. As causas, as meninas, as paredes, as cadeiras. Mas se o a está no singular, é porque só é a preposição, não tem um artigo. É por isso, ó. Referi-me a regras de acentuação. Ó. A no singular, palavra no plural. Então, 3 situações, ó. Faltam 3. Veja na próxima, ó. Ó, no a que liga expressões repetidas. Eu vou melhorar, vou colocar assim, ó. Do jeito que você aprendeu com a tia Fátima. Nas expressões. Tia Fátima, que era do fundamental. Nas expressões
formadas por palavras repetidas. Nas expressões formadas por palavras repetidas. Então, o que acontece? Em português, existem expressões engessadas. Quer dizer o quê? Expressões que são sempre utilizadas do mesmo jeito. Tipo assim, ó. Cara a cara, lado a lado, frente a frente, passo a passo. E aí vai. O que acontece? Essas expressões são engessadas, são sempre desse jeito. Nós estávamos lado a lado. Nós estávamos frente a frente, face a face. Então, nessas expressões que são engessadas, é só a preposição a. Tanto é que quando você colocou masculino, ó, frente é feminino, ó, frente a frente. Face é feminino, ó, face a face. Mas vou colocar masculino, ó, lado a lado, passo a passo. Continua o mesmo a, porque esse a só faz ligar essas expressões. O a só faz ligar essas expressões. Então, são essas expressões mesmo. Cara a cara, frente a frente, lado a lado, são essas expressões mesmo. Então veja, ó. Estávamos, ó, frente a frente, ó, estávamos frente a frente, trabalhamos dia a dia. Então essas expressões, elas são engessadas, elas são utilizadas assim, ó, frente a frente mesmo, dia a dia mesmo. O que acontece é que uma banca ou outra, ou uma questão ou outra, tenta enganar você. Tem de ser uma expressão realmente formada por palavras repetidas, frente a frente, cara a cara, lado a lado, e assim por diante. Então veja, vamos supor que você encontrou a seguinte expressão, ó. Precisamos declarar guerra à guerra. Alguém que não estudou muito pode achar que guerra à guerra é uma expressão formada por palavra repetida, mas não é. Guerra à guerra é uma coincidência, porque você declara guerra a algo ou a alguém. Você pode declarar guerra ao terror, você pode declarar guerra ao sofrimento, você pode declarar guerra ao racismo. Perceba que toda vida que você declara guerra e a palavra seguinte é masculina, aparece ao. Precisamos declarar guerra ao racismo. Precisamos declarar guerra ao machismo. Precisamos declarar guerra ao terror, ao ódio. Então, se toda palavra que eu coloco aparece ao, é porque quando for feminina, vai ter crase. Então, ó, precisamos declarar guerra à guerra. Nesse caso, esse a guerra, que é o objeto indireto, vai ter a crase. Mas guerra a guerra não é uma expressão formada por palavra repetida. É uma coincidência. Você declarou guerra a algo e esse algo foi guerra também. Então, guerra a guerra não é expressão formada por palavra repetida. Lado a lado é. Nós estamos como? Lado a lado. Nós estamos como? Frente a frente. Como? Face a face. E assim por diante. Então, até agora, quatro situações em que você usa o fenômeno da crase. Faltam só mais duas. Ai, professor, é muita coisa, ó. Professor, passa um filme. Não, vamos assistir aula. Vamos assistir, vamos. Ai, professor, é muita coisa. Então, veja, situação número 5. Olha que coisa linda, ó. Antes das palavras. Veja, casa, terra e distância. Então, especificamente, antes da palavra casa, terra e distância, sem especificativos. Então veja, antes da palavra casa, terra e distância, sem especificativos. Mas é o seguinte, eu vou parar aqui, você vai esfriar a cabeça, vai tomar um gole de café,
para internalizar o que você viu agora comigo. E voltamos na próxima aula. Fé, paz e discernimento.